alunos da Turma Urso, mais um vídeo com conteúdo da nossa apostila, tá ok? Então, a gente vai ver agora dois conteúdos, tá? Um depende do outro, então por isso que eu passei os dois juntos aqui, tá? Esses conteúdos estão nas páginas 45 e 46 da apostila, tá ok? Que é denotação e conotação e funções de linguagem. Sou a professora Esther Gomes, de língua portuguesa. Então, vamos prosseguir. Então, a gente tem o sentido da denotação, tá ok? A denotação começa com a letra D de dicionário. Então, o sentido denotativo é aquele que encontramos no dicionário. É comum a todos, tá ok? Se eu falar a palavra cadeira, todo mundo vai ter a ideia do que seja uma cadeira, tá ok? É o sentido literal das palavras, tá ok? Então, a gente tem aí o exemplo, ó, a cara da mulher está toda pintada. Quando eu falo essa frase, todo mundo sabe que a cara é o rosto, a face da mulher, tá? A flor cresceu no jardim, mesma coisa. Flor, né, aquele vegetal com pétalas e tudo mais. Então, o sentido denotativo é o sentido literal das palavras. A conotação já não é o sentido literal, é um sentido figurado. É um novo sentido dado às palavras, tá ok? Então, não é o sentido usual. Então, aquelas mesmas palavras lá. Ele quebrou a cara. Então, cara, face, rosto. Ele quebrou a cara, que ele se deu mal. Então, é um outro sentido que se dá a essa palavra. A menina é uma flor. Quer dizer que ela é cheia de pétalas? Não, ela é delicada, ela é sensível, é cheirosa, por aí vai. Então, conotação é o sentido figurado. Começou com a letra C de criação. São novos sentidos dados às palavras literais, tá? Aí, a gente parte para os elementos da comunicação. Então, toda comunicação é um processo. Então, você emite uma mensagem para uma outra pessoa. Essa é a base da comunicação. Então, eu estou emitindo uma mensagem para o meu aluno. Então, isso é um processo de comunicação. Para tal processo, serão envolvidos alguns elementos, que são esses aí. Tá ok? Emissor, receptor, mensagem, código, referente, canal. Emissor, quem transmite a mensagem. Eu sou a emissora. Receptor, quem recebe, você que está ouvindo a mensagem. A mensagem é elementos da comunicação, funções da comunicação, é a mensagem que eu quero passar. O código é, no nosso caso, a língua portuguesa. É o código que eu uso para me comunicar. O referente é a língua portuguesa, sobre quem eu estou falando. E canal, no nosso caso, é o celular, é o computador, é o tablet, tá? É um meio que eu utilizo para me comunicar, tá ok? Na sala de aula, não tem nada que faça essa intermediação. Então, o A é o canal usado para me comunicar, tá? Então, aí tem cada um desses elementos detalhados, emissor, receptor, referente, canal, código, mensagem, tudo que eu já falei anteriormente, tá? E aí a gente parte para as funções de linguagem. Por quê? Para cada elemento da comunicação, tá? Pessoa que emite a mensagem, ela pode focar em um desses elementos. Eu posso ter foco no emissor, eu posso focar no receptor, no referente, no canal, na mensagem ou no código. Então, para cada elemento da comunicação que eu colocar como foco, eu vou ter uma função de linguagem específica. E aí nós temos função emotiva, referencial, fática, poética, metalinguística e conativa. Então, a gente vai ver detalhadamente cada uma dessas funções de linguagem. Só temos que ter em mente cada um dos elementos e saber que a função vai girar em torno desse elemento específico, tá ok?
Então, a primeira função, emotiva ou expressiva, ela se refere ao emissor. Então, emotiva fala de emoções. Então, o emissor, ele coloca em foco as suas emoções, os seus sentimentos. Então, exemplo, tenho tanta saudade de vocês. Então, a professora aqui falando para os alunos, tenho saudade dos meus alunos. O foco não é naquilo que eu estou sentindo, função emotiva ou expressiva. Função conativa ou apelativa, tenta convencer o receptor de algo. Então, o anúncio publicitário que tenta te convencer a comprar o produto ou serviço é uma função conativa. Então, compre batom. Aquele comercial, né? Compre batom, compre batom. Então, vão ser frases que tentem te convencer. Então, o foco está ali no receptor, tá? Vote em mim, campanha eleitoral, né? Que a intenção é te convencer a votar, usa a função apelativa ou conativa da linguagem. Referencial ou denotativa. Então, a função referencial, o foco está em informar. Então, o jornal com notícias, o foco do jornalista é passar uma informação. Tá ok? Então, os livros didáticos. A função principal de um livro didático é passar, né, uma informação. Por isso, é uma linguagem referencial ou denotativa. Como nós já vimos lá, né? Linguagem denotativa é a linguagem do sentido literal. Então, dentro da linguagem referencial, eu não posso dar duplo sentido, eu não posso colocar linguagem figurada. Tem que ser algo direto, objetivo. O exemplo que a gente tem aí é de uma notícia. Na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Então, tudo isso aí é bem direto e literal. Então, função referencial ou denotativa. Metalinguística faz uso da linguagem, ou seja, a linguagem explicando ela mesma. Então, o foco está no código. No nosso caso, é a língua portuguesa. Então, o principal exemplo da linguagem metalinguística é o dicionário. O dicionário tem a palavra da língua sendo explicada por outras palavras da própria língua. Então, a língua explicando ela mesma. Tá ok? Então, a linguagem meta é a função metalinguística. Então, a linguagem explicando ela mesma, o foco é no código. O exemplo principal é o verbete de dicionário. Se eu tiver um poema explicando o próprio poema, metalinguagem. A música explicando o que é a música, metalinguagem. Tá ok? Tem aqueles quadros do artista se pintando, metalinguagem. A arte explicando a própria arte. Tá ok? Função fática, o foco é no canal. O objetivo é testar esse canal. Como assim? Né? Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Você vai testar se a pessoa vai te ouvir. Então, você vai mandar oi. Tá aí? Tudo bem? Então, isso é a função fática. Você testa o canal. Tá ok? Você pega o telefone e vai ligar para alguém. Alô? Né? Eu chego na sala de aula. Boa tarde, eu estou testando se vocês estão me acompanhando. Então, é a função fática. Função poética ou estética. Preocupação com a mensagem. Então, os poemas, todos os poetas, eles se preocupam com a construção do seu texto. Então, isso é a função poética ou estética. Então, a preocupação é com a forma, tá ok? Do poema, da letra de música e por aí vai. Tá? Prestando atenção no seguinte, às vezes, nós temos várias funções dentro de um mesmo texto, sendo que sempre vai ter a predominância de uma em relação à outra. O poema, a gente percebe o seguinte, a preocupação é com a mensagem, mas a preocupação muitas vezes também é os sentimentos do poeta. Então, eu tenho a função emotiva e a função poética dentro do mesmo texto. Só que uma às vezes predomina mais que a outra. Você percebe mais o sentimento, você percebe mais a preocupação com a estética
do poema e por aí vai, tá ok? Uma não anula a outra, eu posso ter várias funções dentro de um mesmo texto. Tá ok? Agora vamos aos exercícios. Como pode aparecer esse tipo de questão nos concursos, nas provas, tá ok? Então, o primeiro que a gente tem aí, primeiro exercício, assinale a alternativa correta sobre texto literário e texto não literário. Então, texto literário é aquele conotativo que dá uma criação nova às palavras, dá novos sentidos às palavras fora daqueles usuais. E o texto não literário é aquele, a notícia, o jornal, tá ok? O texto didático que eu não posso dar um sentido figurado. Então, vamos lá. Sobre o texto literário e não literário. O texto literário tem função estética, enquanto o não literário tem função utilitária. Conhece-se um texto literário pelo seu conteúdo, pelos temas abordados. Só pode ser considerado um texto literário, um texto ficcional. Predomina no texto não literário a linguagem conotativa, que é mais expressiva. Então, a opção correta é a letra A. Texto literário, a função é estética. É quando eu recorro a conotação para elaborar meu texto, é essa função estética. E o não literário, que é de informar, é a função utilitária. Tá ok? Letra A. Vamos lá. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se em unidades menores chamadas ecossistemas. Aí a gente percebe o seguinte, o guia dos curiosos. Então, eu estou dando informações. Então, o tipo de função de linguagem que trata de informações é a letra E, é a referencial. O que importa aí é o conteúdo passado, tá? Porque o texto trata de noções e informações conceituais. Então, letra E, questão do Enem, essa daí. Alternativa que contém a sequência correta sobre as funções da linguagem importantes. Tá ok? Então, ênfase no emissor. ênfase no emissor é a função emotiva. Tá ok? Evidencia o assunto, objetos, fatos e os juízos. É a linguagem da comunicação. Então, essa daí é a função conativa. Tá ok? Busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo o apelo ou ordem. Ok? ênfase no canal para checar sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. Visa a tradução do código ou a elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. Voltada para o processo de estruturação da mensagem para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. Então, aí nós temos 6 conceitos e embaixo as 6 funções. A gente tem que pegar a palavrinha-chave, emissor, receptor, mensagem, código, canal, e ver qual é a função, qual é o conceito dela, tá ok? Então, vai ficar a letra C. Então, a ordem função visa a tradução do código ou elaboração do discurso, função metalinguística. Voltado para o processo de estruturação da mensagem, função poética, voltado para a mensagem poética. Função referencial, evidencia o assunto, objetos, fatos e juízos e a linguagem da comunicação, função referencial. ênfase no canal, para checar sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. É a função fática. Visa a tradução do código ou a elaboração do discurso, já foi falado, é a função metalinguística. E a função emotiva, ênfase no emissor. Então, ficou 5, 6, 2, 4, 3, 1. Tá ok? Letra C de casa.
Próxima questão. Cotovia. Alô, cotovia, aonde voais? Por onde andaste? Que saudades me deixais? Andei onde deu o vento, onde foi meu pensamento. Em sítios que nunca viste, de um país que não existe, voltei e te trouxe alegria. Então, os melhores poemas de Manuel Bandeira, tá? Cada mensagem pode se encontrar elementos envolvidos correspondentes a diferentes funções de linguagem. Pela estrutura linguística marcada tanto pelas formas verbais e pronominais, quanto pelo emprego de figuras de linguagem na estrofe, predominam as funções da linguagem. Então, a gente tem o seguinte aí, a locotovia. Então, se nós estamos centrados no emissor, né? Que saudades me deixaste? Então, centrado no emissor e, ao mesmo tempo, também preocupação com a mensagem em si. Então, emotiva e poética, letra D de bola. O que é hipercorreção? Próxima questão. A hipercorreção é um fenômeno de linguagem muito comum entre pessoas que se deram conta da existência de outro falar, muito mais prestigiado que o seu. Essas pessoas também desejam ser usuárias dessa forma prestigiada do falar mais correto. Para tal, esforçam-se em corrigir sua fala e acabam incorrendo no erro de corrigi-la demasiadamente. Hipercorreção é quando você tenta corrigir e você corrige de maneira errada. Então, você faz uma hipercorreção quando você corrige algo pensando que está certo, mas corrige de maneira errada. Então, você utiliza a língua para explicar a própria língua. Então, é a função metalinguística, letra C de casa. Então, gente, é isso daí, tá ok? Façam os exercícios das páginas 46 a 48, exercícios de 1 a 10, sobre esse assunto aí. Até o próximo vídeo.